bem-vindo à Cozinha da Mensagem, o podcast da comunidade da Vila. Estamos de volta mais uma vez. De novo, again, como diria JV na Estrada de 15 anos atrás. É isso que eu tava lembrando. Era bem? Assim, estamos de volta, é muito jvnaestrada.com. É isso aí. Mas olha, gente, a gente tá na nova série da Cozinha da Mensagem, uma série que eu tenho certeza que você que já tem acompanhado a gente vai gostar muito, e você que tá chegando também vai gostar, porque é daquele jeito descontraído, porém com compromisso de mergulhar nas escrituras. Se você gosta da Bíblia, se você gosta de estudar palavras, se você tem interesse forte em entender mais o Evangelho, a grande história, aqui é o lugar certo. Na nossa série, que a gente vai começar agora, a gente meio que pegou metade do tema da passada e a gente vai agora trabalhar no Antigo Testamento, deles para nós, os outros 12. E a gente vai, nesse episódio, eu não vou falar muito da série, porque nesse episódio é para falar sobre essa série. Esse é um episódio introdutório, onde a gente vai falar um pouco do que a gente quer falar e um pouco a gente está pensando. Nem sempre toda série nossa é uma série que a gente começa de um jeito e depois o texto mesmo vai ganhando vida e a gente vai sendo moldado ali pelo texto. Mas a série a gente quer falar um pouquinho mais. Deixa eu apresentar a nossa mesa, que é a banca. Começando pelo meu lado esquerdo, Simval. Tudo bem, Simval? Tudo bem. Simval, qual a sua experiência? Uma experiência aí ou engraçada, ou marcante, ou séria, né? Sobre profecia. Assim, profecia. Já teve profeta, profecia. Então, a gente sempre lida com isso de algum jeito, né? Os temas e faz brincadeiras que a gente faz com os nossos amigos pentecostais, que tem bastante gente que abusa do tema, né? E aí a gente sempre tem uma história engraçada para contar, que a gente viu com isso. Tem um amigo meu que... Tem um amigo meu, é o começo de uma história muito errada. Um amigo meu que um dia toca a campainha. A gente morava na casa pastoral, eu devia ter... Não, eu tava lá, era meu pai. Já tava casado, eu tava jantando lá depois do culto à noite, no domingo. E a gente, sei lá, era uma hora de ir embora, assim, umas 11 horas, e de repente começa a tocar a campainha, assim, freneticamente. Meu pai, nossa, deve ter alguma tragédia aconteceu aí na rua, alguém tá chamando. Peraí, o amigo seu virou seu pai? Não. Você lembrou? Não. Ah, o amigo que queria, que foi atendido lá pelo meu pai. Aí, fui junto com ele, né, ouvindo aquele, né, apertando sem parar lá a campainha. Quando a gente foi... Ele falou assim: pastor, eu preciso conversar com você agora. E falando pro meu pai: preciso conversar com você agora, que eu fui numa igreja e eles falaram que eu vou morrer. Que eu vou morrer. E uma mulher levantou lá e disse que era pra mim, que eu tinha que aceitar Jesus, senão eu ia morrer. Vou morrer hoje. Se eu não aceitar Jesus, eu vou morrer hoje. Mas como que foi e tal? Ele tinha saído do culto, ido para casa, mas ficou tão incomodado que resolveu ir lá falar com meu pai. E o cara aceitou Jesus com meu pai naquela noite. Ele falou assim: não tem nem como saber se era se era sincero ou não, né? E a gente tira sarro dele até hoje, né? Um amigo. Não, você não sei se aceitou Jesus, não. Esse negócio aí, você tem medo de morrer. Mas você é amigo dele até hoje? Sim, a gente... E ele é convertido? Sim. Então, você não foi... Amigo, mas eu falei assim, mas aquela profeta nas igrejas pentecostais tradicionais que levanta e o cara tava visitando, né? Imagina, né? Imagina uma situação dessa aqui na nossa convivência aqui. Recebe o bombom e uma profetada. Ia ser bom. Ou não. Tudo bem, Luísa? Tudo bem. E sua experiência com profecias e profetas? Eu fui num acampamento quando eu era adolescente. Na verdade, era um treinamento de líderes para adolescentes e jovens. E aí, nesse acampamento, sempre tem um cara engraçadinho ali, né? O cara que fica tentando chamar atenção e tudo mais, né? E aí teve um culto, que era um culto meio
mais sentimental, né? Assim, a gente vindo, né? Eu, adolescente, vindo de uma bagagem presbiteriana, sempre nesses acampamentos que vai mais pro lado mais emocional e sentimental, a gente fica meio que... E aí, o que tá rolando aqui? Será que é isso mesmo, tal, né? E aí eu sei que no meio desse culto, esse cara chega do meu lado e fala: eu recebi uma palavra do Senhor pra você. Aí eu já... tá bom. Não que eu não creia, né, em profecias, mas o cara é o engraçadinho, sempre tentando chamar a atenção e de alguma maneira... Você achou que ele tava te sacaneando ou outra coisa? Querendo se aproximar de alguma maneira, né? E aí ele falou assim: não, porque você tem um chamado missionário. Deus tá te chamando pra missão. E aí eu lembro que, cara, naquele momento foi algo assim, eu já tinha, na verdade, um chamado missionário, eu já sabia disso. Então, foi em parte uma confirmação, mas por meio de uma pessoa que eu sei que a intenção dele não era me dar um chamado missionário. Eu sei que a intenção dele era se aproximar e talvez ter um chamado de outro tipo, né? Então, era uma cantada missionária. E ela continuou gostando de profetas que cantam. Aí, ó, tá vendo? Exatamente. Quem diria que ela ia casar com ele ser uma Paulo Nazaré? Nazaré não é do tipo que fica chamando atenção. Não, é só isso daí. Mas aí uma outra experiência mais... E aí talvez revelando um pouco o meu, já que a gente vai falar sobre o Espírito Santo hoje, mas eu tive uma experiência. Hoje que o pessoal tá vendo muito no futuro. Depois, gente, a gente teve aqui, né, a gente falou sobre o Espírito Santo. Mas com o Paulo, você falou do Paulo, um profeta, né? Eu tive uma experiência meio profética, assim, com relação ao Paulo. Eu nunca falei isso em podcasts, Mas vamos dizer que para casar com o Paulo precisa ter uma revelação tem que ter uma clara. revelação muito clara. Mas olha só, interessante. E é isso, né? Eu vim de um ambiente presbiteriano e tudo mais. Mas eu tive um sonho antes de conhecer o Paulo. Um sonho muito realista, assim. De que eu estava na igreja do meu pai. Na época que eu frequentava, lá em Campinas. E eu tinha uma cadeira do meu lado, vazia. E a pessoa que estava dirigindo o louvor era uma pessoa que estava era um cara com um violão tocando. E na igreja do meu pai, o dirigente litúrgico não é alguém que está com o violão tocando, é alguém com o microfone cantando, né? Os músicos ficam nas laterais e tal. E aí, nesse sonho, eu sabia que aquela pessoa que estava ali ia sair de lá e sentar do meu lado. E seria, tipo, alguém que eu teria um relacionamento. E isso foi muito antes de eu vir a conhecê-lo. Então, foi uma experiência... E que ficou pra mim, porque eu não sou uma pessoa que geralmente sonha. Eu não lembro dos meus sonhos. Então, foi algo que, enfim, compartilhando um pouco pessoalmente aí de sonhos proféticos. Você sabe, né, que quando é sobre relacionamento, Deus tem que revelar pra pessoa... A pessoa que tá perdendo no jogo do não. Quem tá ganhando precisa de revelação. Não, questão... Eu tô falando alguma bobeira aqui? Tá certo, precisa de mais confirmação pra não, né? No meu caso, eu e a Natália, eu tenho certeza que o anjo apareceu umas 3 vezes pra Natália. E aí, Fontana, tudo bem? Tudo tranquilo. Você que não teve o passado, né? Diferente daqui, que você não é filho de pastor. Mas teve alguma experiência de profecias e profetas? E olha essa coisa engraçada, né? Você falou, você não é filho de pastor, e a minha experiência envolve justamente meu pai. Olha essa coisa. Eu aprendi a ler, e criança que aprende a ler quer ler tudo onde tá, né? Aquela coisa, e ficar perguntando o que é o que acabou de ler, né? E aí meu pai tinha comprado jornal. Meu pai sempre lia jornal. Meu pai lia jornal todos os dias. Na minha infância era bem comum meu pai estar com jornal em casa. E aí eu olhei ali no jornal e achei uma palavra esquisita. E é bem essas que a gente vai perguntar o que é, né? Aí eu perguntei, pai, o que é horóscopo? Porque tinha lá escrito no jornal a palavra horóscopo. Aí meu pai começou a explicar o que era. E eu lembro, na minha memória clara, assim, desse episódio, era ele falando assim, mas filho, isso daí é assim, eles falam uma coisa que seja muito geral para encaixar na vida de qualquer pessoa, então eles não estão prevendo o futuro.
Eles falam uma coisa que encaixa para qualquer um. Aí eu falei, ah, tá. Ele falou, e na igreja tem um pessoal que faz assim também. E essa foi a minha introdução ao mundo da falsa profecia. Foi meu pai me explicando o que era horóscopo. Gravou, ficou na minha cabeça por algum motivo, ficou na minha cabeça essa história. Ah, então tem um pessoal que fala alguma coisa que de linhas gerais, de uma maneira que sirva para qualquer um, a tal da profecia genérica, e é parecido com o horóscopo do jornal. E eu acho que a gente fala com tantos dedos assim a respeito de profecia, também, e de profecia nesse contexto de igreja e tal, também porque os maus acabam fazendo a fama da coisa, entendeu? Sim. Então tem tanta gente se aproveitando de diversos contextos para entregar profecias que não são profecias, para falar em nome de Deus de coisas que não tem nada a ver com Deus, que a gente precisa ficar contornando o assunto, porque vai que a pessoa com quem eu tô falando já caiu numa dessas, ou o cara que entregou a profecia que não era profecia é uma pessoa querida para não... E aí a gente, né, fica... Mas, infelizmente, muito do que a gente vê por aí, não tudo do que a gente vê por aí, mas muito do que a gente vê por aí é horóscopo gospel, né? Então, foi a minha primeira experiência de memória, pelo menos, é essa. Das vezes que eu ouvi, assim, que foi uma coisa impressionante, foi eu fui pregar numa conferência numa igreja lá em Ribeirão Preto, e num dado momento eu fiz aquelas brincadeiras que a gente começa para fazer a abertura da mensagem, e eu ia ler um texto de um profeta, não lembro, acho que é de Jeremias, conferência missionária, provavelmente a carta, né, do profeta Jeremias, né, aos exilados. E aí quando eu fiz brincadeira sobre profecia, sobre profetada, e fiz uma brincadeira. Bom, era um momento menos indicado para alguém vir falar alguma coisa nessa intenção, né. Terminou e falou assim, tem uma coisa que Deus ficou colocando no meu coração aqui o tempo todo. Eu estava na minha leitura contínua da Bíblia, eu estava lendo, tinha acabado de terminar de ler Gênesis. A bênção ali, a bênção dos clãs, né? A bênção das 12 tribos. E já tinha entrado em Êxodo, mas eu tinha lido ali 2 dias antes. E no caminho, conversando com o meu irmão e com quem estava no carro, a gente veio falando de coisas do final de Gênesis, de coisas... E na hora que chega a mulher fala assim, eu não sei se tem algum sentido para você. O que você faz exatamente, eu não sei. Mas o tempo todo que você estava falando, e eu considero que é uma coisa profética, assim, é uma coisa especial. O tempo todo que você estava falando, vem para mim que Deus usa você para abençoar quem está do outro lado do muro. E ela não me conhecia. E é uma das coisas que eu faço, vocês me conhecem, uma das coisas que eu mais faço é essa questão de estar ativo na transformação social na cidade, nas outras coisas, né? E daí eu falei assim, tem sentido sim. E aí ela pegou, abriu o texto de Gênesis e leu o final ali, né, falando de José, né? Leu o final falando o galho que sai para fora do muro e tal. Eu falei assim, eu fiquei pensando nisso aqui o tempo todo. E eu tinha acabado de ler, então aquilo foi muito especial naquele momento. Eu estava num momento bem de transição ministerial, né? De decidir o que eu ia fazer na próxima fase da minha vida ministerial, e era o assunto dentro do carro. Eu até chamei o meu irmão e uma outra pessoa que estava, ouve o que ela está falando. Porque eu vou pensar daqui a pouco é coisa da minha cabeça. Que não tem parece que não tem conexão. Mas na hora que eles ouviram, eles olharam assim, falaram, parece que ela estava dentro do carro com a gente. Né? Então, isso foi um momento especial, assim, que ajudou a tomar decisões para a próxima fase ali da minha vida. A gente, com essas histórias, eu acho que são boas para a gente começar até o nosso tema. Antes de entrar especificamente, nós vamos estudar, nesses próximos meses, os profetas, mas não todos do Antigo Testamento, chama rolo dos 12, né? Ou conhecido mais pela gente pelos profetas menores. Mas antes da gente entrar nos profetas menores, eu queria fazer uma pergunta mais aberta aqui, que tem a ver com as histórias que vocês contaram. Por que na nossa cabeça, talvez a resposta seja porque é bíblico,
E é isso. Por que na nossa cabeça profecia tem a ver com futuro, revelar o futuro? E geralmente, quando a gente vai numa igreja que tem mais é mais costume isso acontecer, e aí mora o perigo. Se é tão costume, começa a virar um rito em vez de ser uma manifestação clara, né? Mas aí, geralmente é isso que vos digo, meu servo, e aí fala alguma coisa que vai acontecer no futuro. Por que isso? Por que isso é forte? Isso é só no Brasil? Isso é quase em todo lugar? E por que isso acontece? Olha, Marcos, eu tenho a impressão que os outros elementos da profecia bíblica são elementos mais difíceis das pessoas entenderem logo de cara na caminhada cristã. Demora um pouco mais de tempo. Enquanto que o elemento fantástico de prever o futuro, né, sobrenatural, além de ser uma coisa assim que chama muita atenção, é algo aparentemente de mais fácil compreensão. Por que eu falo que é aparentemente de mais fácil compreensão? Porque esse elemento de olhar para o futuro dentro da profecia do Antigo Testamento é um elemento que tem peculiaridades assim que não são tão fáceis. Mas a pessoa olha, o que é o profeta? O profeta é o cara que consegue ver coisas que os outros não estão vendo, de coisa que vai acontecer e realmente se cumpre depois. Uma outra coisa é que, pelo fato da gente ler muito o Novo Testamento, os evangelhos, em especial o Evangelho de Mateus, carregam muito a expressão para que tal profecia fosse cumprida. E aí, quando o próprio Evangelho usa esse tipo de linguagem, ele coloca na cabeça de quem está lendo a seguinte percepção: ora, se tais acontecimentos se dão para que uma profecia fosse cumprida, o papel de uma profecia é antecipar o que viria depois, é antecipar no Antigo Testamento aquilo que viria depois no Novo Testamento. Portanto, o papel do profeta é um papel de previsão de futuro. Então, eu acho totalmente esperado e compreensível que um leitor de primeira hora ali do texto bíblico, que ainda não se familiarizou com tudo, ele tenha essa percepção que é incompleta, que ela é parcial, e depois a gente vai vendo quais são as outras coisas, vai acrescentando, corrigindo eventualmente aquilo que está distorcido, né? Mas o texto me parece, num primeiro momento, a partir das ferramentas interpretativas que a gente tem hoje para lidar com o texto, quando você vai lá e lê a primeira vez, ele te inclina para esse tipo de leitura. Soma-se a isso o fato que você chega numa igreja e tem uns caras fazendo isso, e às vezes é muito real. Cara, isso impressiona e você fica com aquilo. Aquilo começa a fazer parte de você. Então, é quase que virou também, às vezes eu vejo que em algumas igrejas eles usam isso como um sinal do reino. Assim, ó, cara, o sinal se não tiver isso, né? Uma manifestação, ou uma profecia, porque esse é o sinal do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está aqui fazendo, ele vai dar algum sinal, ou de cura, ou de revelação, como se fosse uma marca da evangelização. E a gente vem de uma outra tradição, que é a marca da evangelização, é você anunciar o evangelho e aquilo, o Espírito Santo fazer a ficha cair. A gente tem a marca do arrependimento, às vezes muito forte, isso. né? No evangelicalismo tradicional, a marca do arrependimento. Você tem o anúncio, né, o querigma, e aí ele vai se arrepender. Eu acho que essa fascinação humana, né, de ouvir, ou de conhecer, ou de perceber coisas que a gente não consegue explicar naturalmente. E aí a gente tem um montão de coisas que são fantasia, né, de quem está falando, mas tem uma expectativa de um perfil de público que quer essa experiência, né, e daí cria cria falsidade, cria mentira, no meio dessa expectativa tem coisas absurdas e tem um montão de sofrimento que causa, né, no começo aqui, quando a Luísa falou, você falou brincando, mas um dos lugares que é um erro comum é o pregador ou a pregadora, supostamente profeta,
Não tô falando supostamente porque é muito ruim algumas coisas que não tem nada a ver com profecia, né? Sim. E aí falando coisas sobre as mulheres solteiras e os homens solteiros e criando situações assim que são constrangedoras e não tem... Só tem um nome profecia, porque é um nome conhecido, mas não tem sentido nenhum com aquilo que nós conhecemos da palavra. E na verdade tem trazido muito sofrimento, né? Muita gente que sofre e diz... E ainda vai dizer, né? Foi Deus que me disse através de tal pastor ou tal igreja. E aí a gente vai ouvir e a gente vai ajudar as pessoas a descobrir que não foi nada. Isso foi... E muitas vezes tem um caráter confusão. Que eu vejo, né? De fora, eu como crítico, de algo genérico, que é o que a gente vê no horóscopo. Então uma hora encaixa, não tem como. Tem até um humorista... no Brasil que viralizou, não é famoso, mas era o corte dele foi famoso, que ele vai falando que não acredita, não sei o quê, em horóscopo, isso é um absurdo, é só um efeito de sempre bater, e aí no final ele fala, por exemplo, eu sou câncer, aí uma pessoa da plateia fala, lógico que você é câncer aí, não sei o quê, tal, canceriano, tal. Ele falou, tá vendo? Eu menti. Eu não sou câncer, tá vendo como vocês são... Vocês não estão entendendo. Eu sou... peixe, ou sei lá, eu sou escorpião. Então tá explicando. Aí outra pessoa levantou, falei pra você, isso aqui, ele. Pois é, menti de novo. Cara, e ali, a piada, era assim, um jeito bacana, mas foi assim, caramba, é isso, se encaixa em muitas coisas, e não quer dizer que Deus não possa usar, no caso, ou de profecia, ou de outras coisas, né, porque a gente vai ver que Deus é soberano, mas que no Antigo Testamento isso era levado muito mais a sério. Primeiro que não era nada de mensagem genérica. Segundo que a gente tem muitos falsos profetas no Antigo Testamento. E a palavra bem contra eles, né? E geralmente os falsos profetas estão falando que Deus está feliz com o que está acontecendo e é o contrário. Porque falar o contrário iria ser perseguido pelo rei ou pelo poderoso que estava lá e isso custaria a vida dele muitas vezes. Então assim, são essas duas coisas que eu queria enfatizar. Primeiro... essa cultura de profecia genérica, que nunca foi, que às vezes tem isso assim de virada de ano, a gente vai ver esses shows, eu profetizo que o ano de tal vai ser o melhor ano da vida. Tem até o caso famoso de um grande evento que falou que em 2020 ia ser o melhor ano do Brasil e teve uma pandemia e a gente falou, pô, cadê? Estão me devendo o melhor ano do Brasil. A gente tem muitos eventos das denominações. Toda virada de ano alguém faz uma profecia. Mas o que é melhor pra você, Marcos? E aí é isso. É isso, olha lá. O cara, continua esse argumento. Relativizando. Aconteceu uma pandemia, mas você não aprendeu com a pandemia? Genérico, como você ousa questionar o que Deus tinha pra você naquele ano? O que um amigo meu questionou, ele falava assim, Marcos, ele tá profetizando uma coisa boa. Eu falei, então é uma boa sorte, né? Então eu tô desejando boa sorte, não é uma profecia. Isso na minha cabeça não se encaixa nesse campo profético, você desejar o melhor pra você, eu desejo que toda... Mas não é uma profecia. Posso já... Pode. Você já vai ter o seu... Largar minha profecia, né? Eu vou largar minha profecia. Não, ele já vai começar... Vamos lá. Fala, não. Começa com vamos lá. Vamos lá. Se o cara tá usando um microfone caro para uma audiência grande, com grandes amplificadores e PAs, e o que ele tá fazendo agrada a audiência que ele tem nesse evento, pode até ser que o que ele fale é verdade. Não tem nada a ver com profecia do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento está no deserto, falando para as moscas, sendo perseguido, fazendo o que ninguém mais queria fazer. Porque ele foi um dos poucos que resolveu escutar o que Deus estava falando de verdade. Ele é o elefante na sala. Ele não tá para tirar o elefante. Ele tá para colocar. Então, ele é o estraga-prazeres. Ele é o estraga-prazeres. E mais do que o estraga-prazeres, ele é o cara... E essa é uma característica da profecia bíblica, a gente já trouxe isso aqui algumas vezes, não só dos profetas menores, mas nos profetas menores isso vai ser sentido de maneira muito aguda, de maneira muito visceral. Clara, né? O profeta bíblico, ele é um hermeneuta de 3 realidades. O que isso quer dizer? É o seguinte, hermeneuta é o intérprete, né? Então, ele
interpreta o presente denunciando o presente a partir de uma tradição do passado e enxergando o que pode ser no futuro. Então, não é uma mera crítica. A partir da Torá, que está no meu passado, a partir da instrução de Moisés, que faz parte da minha tradição, então, da nossa aliança. Da nossa aliança, eu olho para o presente e eu olho para aquilo que é e falo, não está do jeito que deveria ser. Então eu olho para o presente e eu vejo aquilo que é. Olho para o passado e vejo o que deveria ser. E o resultado de olhar para o presente e olhar para o passado e ver que o que é não é o que deveria ser, é denúncia. É botar o dedo na ferida. É ir pro deserto e falar pras moscas porque ninguém quer ouvir porque ele tá botando o dedo na ferida. E um chamado ao arrependimento. E um chamado ao arrependimento. Porque ainda existe uma esperança de que o rei, de que parte do povo vai escutar e voltar aos caminhos da Torá. E esse é um pedaço do trabalho profético que não explica a coisa do futuro. Exatamente. Que Você é, fala assim, na verdade, o eixo central do trabalho profético. O eixo central é exatamente esse. Onde está o futuro no trabalho profético? Eu estou olhando o que é. Eu estou vendo o que deveria ser. Eu fiz a denúncia, porque não é o que deveria ser. Agora entra a imaginação de Deus daquilo que poderia ser e será. E aí ele olha para o futuro. Então ele é um intérprete de 3 realidades. A do passado, que me diz como as coisas deveriam ser. A do presente, que está dizendo, ó, não é do jeito que devia ser. E a do futuro, quando Deus age, pode ser assim, será assim. Mas também no futuro tem uma parte de juízo também. Ele que quase que ele vai pegar... Se continuar não é uma assim, lógica. Se você tá fazendo isso, vai ser... Ele tá falando assim, por vocês fazerem assim, eu vou revelar para vocês o castigo que Deus vai dar. Uhum. E não tô dizendo que não tem a esperança, que é muito importante nesse ponto. Mas também, por exemplo, no caso de Isaías, ele recebe uma palavra que é uma palavra que diz assim, não tem volta mais. Aliás, o meu nome será glorificado no juízo de vocês. Que não é um profeta menor, né? Mas assim, Não. é só dizendo como tem essas O características. povo não vai te ouvir, Mas né? se Que é o você- contrário, né? Para Isaías, Mas o daí povo... no final tem muita esperança. E Como para Isaías vai ser o com- povo não vai te ouvir, né? Isso, eu acho que talvez o E essa melhor... é uma outra coisa, né? O cara tá falando pra plateia, tá falando pra claque. No caso de Isaías era o contrário, né? E os outros profetas aqui a gente encontra também. Sem dúvida. Eu acho que assim, existem expressões proféticas na Bíblia hebraica em que a esperança ela é muito fugaz, ela é muito tênue, você precisa fazer muito esforço para enxergar a esperança. E eu diria que os melhores exemplos disso, Lamentações, você vai ter no centro do livro, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, porque tá faltando. Porque o cara tá olhando e não tá achando. Então ele precisa tentar trazer a memória que pode dar esperança. Eu acho que ali no capítulo 3 de Lamentações tem essa tônica. Nos nossos queridos 12 aqui, Sofonias. Se você quer um exemplo de juízo, que é um juízo mais cru e talvez sem essa percepção de esperança tão clara, eu acho que Sofonias talvez seja o melhor exemplo. Lembrando que juízo também é esperança para aquele que está sendo injustiçado e diz, não vai acontecer nada com esses caras que estão perpetrando todo tipo de crueldade, de mal terrível. A gente está numa semana da gravação pós-divulgação dos arquivos do Epstein. Né? Tem coisas lá que a gente não sabe se são verdade ou não. Tem outras que a gente já sabe que são. E o anseio por justiça inclui o desejo por juízo. Então, em alguns aspectos, o tamanho da injustiça sendo praticada faz com que o juízo seja desejável também em um aspecto do futuro que quem está olhando está falando, realmente, algo precisa ser feito em relação às pessoas que têm feito com que essa crueldade se perpetue. E aí, em Sofonias, isso é bem desafiador, inclusive. Agora, uma coisa que faz toda a diferença para a gente se aproximar nos profetas, nos 12, é uma coisa que eu aprendi depois do seminário. Assim, aprendi no seminário, mas só me dei conta que é depois.
Foi depois que caiu, eu falei, cara, isso faz uma diferença. Eu não, olhando assim, então eu acho que a gente pode entrar por o fato de ser um rolo só. Então assim, o que acontece? Na nossa versão da Bíblia, a nossa versão da Bíblia é ocidental. É uma versão que ela já vem depois de uma ruptura com o povo de Deus. Assim, no sentido, você já tem no final do primeiro século da era cristã, uma ruptura entre os judeus que não aceitaram Jesus, expulsando os judeus que aceitaram das sinagogas, porque não tinha mais templo, o templo cai no ano 70. E aí esses judeus que aceitaram se juntam com os gentios, e dali, de Antioquia, e depois vai caminhando cada vez mais para a Europa, no Ocidente, uma construção do cristianismo que a gente vive hoje no Brasil. Você tem o cristianismo ocidental, que é uma outra coisa bem diferente, né? Mas a gente ali querendo ou reformado ou católico, dessas linhas a gente é desse pensar. E nesse pensar, é um pensar muito interessante, tem muitas virtudes, mas uma delas que não é virtude é um reagrupamento do jeito da gente olhar o Antigo Testamento de localização de texto e do jeito que a gente faz. Por exemplo, os judeus, e quando eu falo judeus do Antigo Testamento, eu estou falando do Novo Testamento também, que leu o Antigo daquela época, do primeiro século. Jesus, ele tem uma Bíblia bem clara, até por algumas citações que ele faz, que a Bíblia de Jesus, que Jesus lia, era dividida em 3 partes. Então você tem a parte da Torá, né, que são os 5 primeiros livros, a parte dos profetas e a parte dos escritos, que é mais ou menos assim. Não se encaixa muito outro, os escritos são todos os textos que vêm depois, os profetas têm o seu papel, e a Torá muito mais, que ali a Torá são os livros, às vezes é falado no Novo Testamento como o livro de Moisés, ou o livro da lei. Você tem profetas, às vezes abraçando os escritos juntos, na figura de Elias, às vezes só os profetas, e você tem, às vezes, salmos como abraçando os escritos. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque, para nós, não fazia muito sentido, aliás, para os judeus, quando você vai ler Reis, quando você vai ler Samuel, que são narrativas históricas para nós, a gente classificou como histórico. Então a gente tem uma seção histórica. E profecia é isso que tem essa cara lógica de é isso que vos digo, é muito juízo, é o profeta mesmo, claro. Então a gente coloca profecias ali e não pega, sem contar algumas coisas que pegamos o último texto da Tanakh para trazer junto com os históricos. Aí piora um pouquinho mais para nós que estamos tentando entender a linha de pensamento de uma narrativa única. Dessa narrativa da grande história. Está dizendo que fica mais fácil se você usar a ordem que a Bíblia hebraica propõe. Não só a ordem, mas você entender o porquê eles puseram aquela ordem. Tem um motivo, tem uma coisa chamada teologia do cânon, né? Que você vai entender o porquê, que é muito mais forte no Antigo Testamento do que do Novo, eu diria, no Antigo, porque o texto do Antigo Testamento, ele vai ganhar sua forma final no século V ali, antes de Cristo. Então ali os rabinos estão fazendo a última lapidação para ter uma narrativa. E eles pegavam o final de um texto, a gente vai falar isso mais na série, o final sempre de um livro, e faziam uma costura, aqui eu estou usando linguagem figurada, ou um código que batia com a primeira parte do outro livro que tinha que se juntar. Um gancho. Como eles tinham uma limitação tecnológica, ou seja, o pergaminho não era grande, às vezes um livro grande, como a de Samuel, é um só, mas teve que se fazer em 2 porque não cabe ali. Isso. E aí, às vezes, ele bota um código dizendo, o nosso código hoje é parte 1, parte 2. Ali era outro código que são frases, são palavras, são temas, às vezes. Temas. Então, quando você pega, por exemplo, no nosso cânon, um excelente exemplo disso é a separação que a gente tem entre o início de Samuel e o final de Juízes, e a gente tem Ruth ali no meio. Eles não têm. Ruth só depois. E aí o que acontece? Quando você cola Juízes em Samuel,
sem essa interposição que no nosso cânon está. E tem um bom motivo para Ruth estar ali. Faz sentido literário também. Mas... Principalmente pra você entender o rei. Isso. Davi. O rei e Ruth é uma espécie de contraponto de generosidade com a Dentro mulher mesmo. em relação Entendi. àquilo que foi feito Em com final a... de Juízes. Isso, com Juízes 19, isso aí. Mas você entender que o começo de Samuel é uma resposta a uma guerra civil é importante para você entender o começo de Samuel. E às vezes você tem Você entende Ruth, Davi, talvez as mulheres, mas não entende Saul. Então, bem, Pronto. você não entende Saul. O Saul, sendo o maior da tribo menor, você só entende com Juízes. Então ele tá ligado a esse... E porque Juízes o tempo todo fala... Israel não tinha um rei. Israel não tinha um rei. Tá preparando pra isso. E aí Benjamim era a tribo que tinha passado por praticamente aniquilada, né? É, aniquilada. E aí na hora... então Tem você uma compreende série E de- só, uma e só resposta. salvaram... É. E só foi salva porque ela... De um jeito errado também. Mas isso Sim, a gente fala na nossa série. Qual série que a gente fala sobre... Eu acho que é a série de Antigo Testamento do ano passado, mas agora eu já... O nome dela não me A recordo. gente não lembra, mas a gente fala muito bem sobre isso. Então é um bom exemplo aí Nem disso tão que você está perfeito. propondo. Mas você Nem quer tão perfeitos assim, alguma coisa. Ou nem Isso, tão é isso aí perfeitos. Não tem mesmo. um assim. Eu lembro que eu sempre falei a série toda assim, mas não tinha. Mas você está querendo Eu fazer quero- esse ponto pro livro dos 12. Isso tá. Isso estamos falando de tudo. Aí, o livro dos 12 é um montão de... Quando a gente fala profetas menores, primeiro que esse menor parece que a maioria sabe, mas parece que é de menor importância. Ah, é um cara, menor, a influência semântica no nosso jeito de raciocinar não é tão grande assim, mas tem um pouco, né? Sempre então tem. você tá deixa esses aí pra depois, são os Não, e pequenos. a gente pensa, se Deus Importante é autorizou Isaías. alguns profetas a serem os maiores ou terem mais texto, é porque eles têm alguma Tem coisa mais melhor a dizer. relevância. Entendeu? Então, assim, a gente tem isso na nossa cabeça, que os profetas maiores são os grandes profetas e, de certa forma, são marcantes, Tem um- mas não que... Aí, quando você percebe que o texto que Jesus lia, a Bíblia hebraica, É livro dos é 12. um livro só. É um livro só que tem 12 autores. É quase como... uma grande coletânea que se juntou 12 profetas para escrever um... E aí ele é um livro grande. Ou seja, ele bate os outros livros, até os outros profetas muitas vezes, porque você juntando todos, aí agora você tem um... E aí fala, não, cara, pelo contrário, dá uma visão... Opa... O efeito estatístico disso é interessante, porque o que acontece? Você está lendo o Novo Testamento, e os autores do Novo Testamento estão fazendo menções ao Antigo Testamento o tempo todo. E aí, se você pega... Você tem aqueles rankings, né? Isaías está na liderança. Isaías foi o mais citado por Mateus, não sei o quê. Isso. Aí você fala, pô, é Isaías, o que eu tenho que saber é Isaías. Entendi. Agora, se você pega Dodeca Profeton, em vez de você pegar Oséias isoladamente, em vez de você pegar Jonas isoladamente, em vez de você pegar Joel... Vamos lembrar que nas Obadias, citações eles não falavam, ó, como disse... E mesmo se falasse o profeta, tá no livro dos 12. né? Então, o que acontece? Aí você pega o livro dos 12 inteiro, aí você fala assim... Caramba, esses caras são muito mais citados do que eu imaginava. Proporcionalmente, eles ganham um tamanho grande. E mais, conceitualmente, eles também ganham. Porque existem expressões que são típicas do livro dos 12 que aparecem no Novo Testamento com grande frequência. Por exemplo, a chegada do Dia do Senhor. Essa expressão Dia do Senhor é peculiar do livro dos 12. E você vai ver muito no Novo Testamento depois. Então, quando você faz esse movimento de entender que de Oséias a Malaquias, você tem sim 12 profetas, mas você tem um corpo literário conjunto, você passa a dar uma importância um pouco maior. E tem nome para isso, esses livros circulavam juntos, o nome grego que se dava para isso, inclusive na Septuaginta, era Dodeca Profeton, os 12 profetas, né? E aí é uma coisa muito bacana. Então, pra você que tá perguntando, Marcos, por que a Vila vai fazer uma série sobre os profetas menores? A primeira resposta, tem vários motivos, mas a primeira resposta é porque é um livro muito importante na Bíblia, onde reúne os 12, muito citado no Novo Testamento, muito ancorado, onde tem temas que nasce lá e você vai encontrar o entendimento lá. Então são temas relevantes para os dias de hoje, que pelo fato, ou por ignorância, ou por desprezo da gente não entrar, tá fazendo falta hoje.
Tá fazendo falta o entendimento desse livro nas nossas igrejas, na vila, nas nossas vidas. Então esse é um primeiro tema que eu acho que é importante. Esse não é meramente, é um livro só, é o rolo, né, que a gente fala, é um livro ali dos 12. Não, existe um motivo aqui de ser citado. Uma segunda coisa que eu acho que é importante desse rolo, de ser um rolo só, é porque ele é o tempo de abrangência. Ou seja, ele tem 400 anos ali entre os primeiros e os últimos. Século VIII antes de Cristo até o século IV. E ele tem pelo menos 3 realidades de Israel sendo abordadas ali. Um contexto de pré-exílio, um contexto de exílio e um contexto de pós-exílio. Que ele, se você for ler, a gente sempre... mas a gente vê isso. Sim, vê. Mas você não percebe a narrativa da história de quem compilou esse livro dos 12 quis fazer. Existe uma história. Se você pega os Atos, a não ser que você seja aquele diretor de Kill Bill, qual que é o nome dele? Tarantino. A não ser que você seja um Tarantino que não bota os atos de uma história sequencial. E mesmo assim, é algo assim que você... Por isso que muitos não gostam dele. Falam, pô, tá tudo invertido. Mas isso é que vem muito tempo depois com muito aprendizado. Geralmente as histórias se contam e os atos estão na ordem para que você entenda da onde você veio, da onde você tá, da onde você vem. Então você tem a grande narrativa da Torá. Então você tem a história que você tem que colocar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então você vai ver que quem compilou botou Gênesis e Deuteronômio como espelho. Você vai ver Êxodo e Números como espelho. E no meio você tem Levítico. E no meio de Levítico você tem ainda mais Então tudo ali está muito bem narrado. Esse livro especial tem, o Antigo Testamento tem. E depois você vai entender que a história da Bíblia é uma história que é a grande história que a gente sempre fala, que a gente chama de Reino de Deus, o Evangelho. Então, assim, o fato de ser os 400 anos, ele traz uma pluralidade importante. Você não acha, Lu? Que você percebem isso, assim, também, que coisa impressionante. Quem pegou falou, cara, isso aqui tem lugar aqui pra gente contar uma história como um grande mosaico, como algo que está sendo construído. Eu vejo assim, por que a gente não valoriza tanto esses livros menores, né? Um dos outros motivos, eu acho que é justamente a gente não conseguir lê-los dentro desse contexto maior de qual é a história que ele tá contando junto com os outros textos da Bíblia, né? Então, se a gente entender a narrativa do Antigo Testamento como sendo um Deus que está em missão de resgate e restauração de todas as coisas por meio de um povo escolhido, para o qual ele deu uma lei, uma terra, e chamou esse povo a ser luz para todas as outras nações. Se a gente não está lendo o Antigo Testamento sob essa ótica, aí isso daqui é uma série de livrinhos pequenos que não fazem sentido para a minha vida prática hoje, né? Mas se a gente entende que esses caras, eles estão respondendo à infidelidade desse povo, ao fracasso desse povo em ser o povo que Deus escolheu e deu a lei para um propósito, né? Então, eu acho que ler dentro desse grande contexto e entendendo o que essas mensagens estão tentando formar neste povo, né? E de restauração e de visão futura de quem vocês sempre foram destinados a ser e que vocês não estão conseguindo ser, né? Então, eu acho que ter essa perspectiva da Bíblia como um todo ajuda a gente a ler esses textos entendendo isso tem a ver comigo hoje, porque é o que o Senhor nos chama também como povo de Deus a ser e que nos exorta também hoje através desse texto. Do porquê que a gente não está cumprindo essas coisas, né? Nas falas, né, dos profetas, de perceber sentimentos que são bem comuns aos nossos, assim, né? O profeta respondendo às dores que a gente está sentindo. Se a gente olhar para o que
que tipo de crise estão vivendo, que tipo de crise está acontecendo, a gente vai fazer uma leitura do nosso tempo. E respondendo para algumas coisas que estão no nosso coração. Sobre dentro do que a gente falou agora há pouco, né? A expectativa de que Deus esteja falando com a gente. A expectativa de que Deus esteja falando com a gente abre espaço para alguém fazer o que nós falamos, entre aspas, nós chamamos de profetada, que é alguém que sugere um negócio que cabe em tudo. Aqui não estamos falando de uma coisa que é sugerida e cabe em tudo. A gente está falando de alguém usado por Deus para intencionalmente trazer uma palavra que é dele, que lê o momento, que responde como quem é altamente responsável por um povo. Então, por exemplo, para mim, esse negócio que a Luísa falou foi o que me clareou nos últimos tempos da grande história pelo número 12. Quando a gente vai na primeira parte da Bíblia hebraica, que são os 5 primeiros livros, a gente está vendo a construção das 12 tribos. Desde os filhos da promessa, de certa forma, José, que deveria ser o Salvador, não é. Aí você tem a descendência em 12 tribos, as bênçãos. Depois, no finalzinho, aquelas tribos ganhando já sendo narrada como líderes tribais, né? Já não são pessoas, agora são as tribos. E se a gente pula direto para os 12 discípulos, fica uma... Tá, o que é? Os 12 profetas, simbolicamente representando um todo de Israel, é quase como assim, cada tribo ou cada representante, cada parte tem uma fagulha minha que está trazendo de novo, mesmo que não geograficamente, cada um representa de um lugar, mas está dizendo assim, ó, os 12 aqui já representam uma parte de exílio, uma parte de juízo, melhor, aonde eu ainda estou cuidando, e depois você vai... agora eu entendo, a formação desse povo de Deus, com as 12 tribos, depois você tem Deus separando os seus profetas para que o todo receba a palavra dele. E depois você vê os 12, o todo do povo de Deus, sendo discipulado pelo próprio Deus, para ter um novo Israel, que são os discípulos. E se você quiser ainda mais ir até Apocalipse... É isso aí. E Apocalipse vai complementar... A restauração de Israel. Restauração de do Israel. Reino do Norte em especial. Porque, bom, é lembrar da nossa série passada e da ideia de Israel no judaísmo do Segundo Templo, do Jason Staples, né? Isso. Que quando a gente olha para esse documento como um documento fechado, são 12 juntos. 12 juntos e é um documento só que é o livro dos 12. Óbvio que tem heterogeneidade ali dentro, porque são 12 costurados, tem uma edição final. A pergunta que às vezes a gente teria que fazer é, por que esse cara que costurou isso lá no final, no pós-exílico, tá preocupado com o profeta do Reino do Norte lá no começo? Tá preocupado com Oséias, tá? Com os profetas do século VIII, né? do Amós. Porque existe uma expectativa de restauração apocalíptica. Porque das tribos que perderam a identidade, né? Perfeitamente. Exatamente. E aí volta no que a Lu estava falando. Toda a tônica do documento, quando você pega o documento como um todo, é uma tônica de, cara, existe uma missão de Deus em relação aos povos, em relação ao cosmos, de uma terra que foi criada originalmente boa e que foi corrompida pelo pecado. Essa missão de Deus é dada como privilégio a 12 tribos. E o que a gente está vendo é a erosão ou a corrosão dessas tribos ao ponto de uma parte delas, aquelas do norte, perderem completamente a identidade. O editor final do livro dos 12 está dizendo o seguinte, não, a gente resgata até isso. Então vem cá, Oséias, que você vai ter um espaço aqui junto. Vem cá, Amós, que você vai ter um espaço aqui junto. É uma palavra dura para você pegar uma Amós, cara. É você ser confrontado contra si mesmo nos privilégios que você mesmo tem e nas faltas que existem nas pessoas que nos circundam. É um texto absolutamente brutal, é duro. Duro. Agora, ainda que duro, não tem mais a tribo, corroeu, erodiu, não tem mais nada, mas tem esperança. Mesmo com tudo isso, dá para voltar. E aí, cara, eu acho o seguinte, a gente não pode cair na tentação rápido demais
ou não pode cair na tentação de ser rápido demais, de assumir que a igreja assume esse papel triunfante de realizar muito bem aquilo que Israel foi incapaz de realizar. Eu acho que essa é... Até porque, né, gente? Então, né? Acho que não estamos indo muito bem. Não tão, a gente vai bem em alguns aspectos, em Exato. outros a gente falha. Essa E no final do dia... pra gente também. Exatamente. E no final do dia, você fala assim, cara, não era isso também Judá e Israel? Gente que às vezes você olhava e falava, pô, tá indo muito bem, mas que pisada no tomate, hein, meu? E a chave cristocêntrica ou cristológica que a gente pode ter aqui, na minha opinião, é entender que esse papel que Israel tinha de chegar aos outros povos, de lidar cosmicamente com o problema do pecado, e que Israel foi incapaz de fazer, não foi incapaz de fazer. Não foi incapaz de fazer. Jesus, sendo Israel, Ele o fez. cumpriu. É quem cumpre aquilo que Israel fora chamado para fazer é Jesus. E a gente é privilegiado de ser alvo do benefício daquilo que Jesus faz. E aí ele ainda convida a gente para fazer parte da missão. De quebra, de lambuja. Ele chega e fala assim, não, então vem cá, vai fazer parte da missão também. Eu gosto muito do Ziel Machado, que ele prega em Efésios 3, e ele começa pelo meio. Ele não começa pelo versículo 1. Ele começa lá pelo meio do capítulo, ele fala assim, por essa razão me coloco de joelhos. E aí ele começa falando, ele lê esse versículo e fala, por essa razão me coloco de joelhos. Que agora eu não vou lembrar se é o 14, 15, 16, mas é ali no meio. E aí ele fala assim, Uziel, qual razão? Por qual razão Paulo está se colocando de joelhos aqui? Se é por essa razão, tem alguma coisa que vem para trás. E aí ele começa a ler o que estava atrás. E aí você vai lendo o que está atrás, é Paulo dizendo assim, porque eu, sendo o menor de todos os santos, porque persegui a igreja, recebi a graça de pregar as insondáveis riquezas de Cristo aos gentios. Quer dizer, nem sondáveis são essas riquezas. E então, a gente nesse papel, a gente nessa história, tem o papel de reconhecer que, sim, tem uma Missio Dei, sim, Israel foi chamado para ela, sim, essa Missio Dei é cumprida em Jesus, fazendo o papel do rei representativo e verdadeiro de Israel. Nesse processo, nós que somos os gentios, somos alcançados por Israel, e como um privilégio de graça, de favor de Deus, a gente ainda é chamado e convidado a participar dessa missão. Então eu acho que a tônica sempre é de olhar para esses profetas e aquilo que eles estão denunciando e perceber, caramba, cara, tá falando de mim. É gente igualzinha a mim. Eu posso até não perceber, e a gente vai fazer todo o esforço possível para que você perceba, eu posso até não perceber, pô, de qual século aqui que tá falando mesmo? Qual que era o rei aqui que esse profeta está interagindo? Pô, não tô lembrando. Deixa eu olhar minhas anotações. Pô, Obadias está difícil, hein? Joel tá complicado. Pode ser. Mas é sobre nós, mas é sobre a nós. realidade. Eu acho que isso também responde de novo por que estamos escolhendo esse livro, que tem 12 autores e tão representativo, porque ele está narrando as nossas dores. Ele está narrando os nossos pecados, os nossos juízos e o que vai. Uma coisa que um dos grandes hermeneutas, que é o Gordon Fee, ele vai falar quando a gente vai ler uma narrativa no Antigo Testamento, apesar que isso aqui é um livro profético, mas pode ser também, que existem 3 camadas que a gente deve observar quando vai ler. A primeira camada é o contexto ali que está vivendo. Então, se você está lendo uma história igual Jacó e Esaú, que vai ter um livro aqui que vai ser muito legal, que é Jacó e Esaú, o livro dos profetas aqui, né? Que vai ter uma parte. Mas se você está lendo lá, você vai ter que entender por que sempre me perguntar, por que essa briga de irmãos tem a ver com a minha vida, né? Não é possível que é só porque são patriarcas gastaram tanto tempo nisso, né? Então você tem que, quando você for ler alguns profetas, vai ter esse negócio que é importante, senão você não entende o todo, de você falar, tá, ele
Esse profeta, ele é que época? Antes, durante ou depois? Ele está falando só para a parte norte, ou para a parte sul, ou para o todo? Isso. Ele tá... E aí algumas características. Ou ele está falando para um povo que não é nem de Israel, é o vizinho. Ou ele está contando uma história de fracasso missionário. Então, assim, você tem essa parte que é a parte contextual local. Existe uma segunda parte que é a história de Israel, que é importante. Então, você sobe. Então, toda parte do Antigo Testamento, qualquer briga entre irmãos, qualquer nome que é dado, qualquer coisa assim, o profeta, a profecia, ele tem um papel na história, na narrativa da formação de um povo, que Deus está formando um povo. Deus criou uma criação perfeita para viver com ele, para celebrar com ele, para reinar com ele. Essa criação cai, e aí agora Deus vai formar de uma família, de um povo, a história, mas esse povo insiste em fracassar. Toda vez que vem um escolhido, ele fracassa. Então, esse livro ele tem um papel fundamental nessa história, que é a formação de Israel. E que já dá para fazer um paralelo sempre na formação da igreja. Porque é isso que a gente faz no Novo Testamento quando está lendo as cartas. Tem a carta local, a carta na formação da igreja. E aí existe uma outra camada que é talvez a mais importante de você nessa série pegar, é a grande história da salvação. Que é esse livro, ele está encaixado nos nossos fracassos, na nossa injustiça. Então, um tema muito forte é um tema sobre a justiça, mas não uma justiça jurídica, isso é injusto, mas sim uma justiça onde existe uma ação de transformação. Então, você vai perceber que os profetas o tempo todo estão falando de pobre, de viúva, dos de vulneráveis órfão, de alguma maneira. de alguém, do estrangeiro. Você tem, assim, esses 4 que geralmente são, e vai falar como a idolatria não é só um pecado espiritual, também, mas é um pecado que faz esse povo sofrer mais essa injustiça. Então você está falando de idolatria ou você está falando de justiça social? Não, é um tema único. E ainda tem um terceiro tema, que é a sexualidade, que geralmente está envolvido com idolatria. A gente é muito uma leitura moralista, mas se você tem uma leitura moralista, você tem alguns profetas aqui que a história vai te tirar do eixo. Muito, né? Porque idolatria e sexualidade corrompida, ela é uma coisa só. Desde que a gente tem... Desde Gênesis cria essa história que você nunca sabe se está falando apenas de sexualidade ou se está falando de corrupção, de justiça. Então você vai ver lá, Sodoma e Gomorra é a história mais forte, emblemática, onde você vai ver uma mulher, um pai oferecendo uma filha, um abuso, mas também, por outro lado, você vai ver essa injustiça. Ou quando você vai... A violência envolvida também. E quando você vai ver o próprio Abraão, pai da fé, oferecendo a sua esposa, então você tem a parte sexual de injustiça e a violência sendo envolvida, e você tem essa idolatria, a falta de confiança, então está sempre envolvido. Então esses são temas que a gente vai tentar destrinchar de uma forma nessa série para você entender que quando a Bíblia está falando sobre a sexualidade, ela está falando sobre uma sexualidade, mas que isso envolve muito mais nesse fio de revelação. Quando está falando de justiça, não está falando só de temas sociais, está falando da palavra de Deus, da mensagem que não está sendo vivida. Da espiritualidade. Zacarias capítulo 7, né? É um capítulo sobre jejum. Sim. E aí o autor, Zacarias, está inferindo, no meio de uma reforma espiritual, que Zacarias, vamos fazer aqui um exercício de contexto histórico. Zacarias, pós-exílico, ele está lidando com a reforma espiritual de Esdras e Zorobabel. Então o pessoal está voltando do exílio e está reaprendendo a espiritualidade. E aí, nesse contexto de reaprendizado da espiritualidade, Zacarias está dizendo, olha, essa reforma espiritual de vocês aí, não adianta nada. O jejum de vocês, a expressão que Zacarias usa, ela é visceral e me corta, não é para julgar o outro. É o seguinte, é para mim mesmo que vocês estão fazendo esse jejum? Porque tem gente entre vocês que está passando fome. Então, enquanto tem gente passando fome, o jejum de vocês não vale de nada. É basicamente essa tônica do capítulo 7 de Zacarias.
no meio de uma reforma espiritual super necessária, porque o povo precisa ganhar novamente, readquirir uma cultura de estar em torno do templo, de cultuar a Deus corretamente em Jerusalém. Zorobabel, Esdras estão fazendo um trabalho importante, com falhas, é verdade, mas um trabalho importante. No meio disso, Zacarias se levanta, ora para apoiá-los, mas ora para dizer, peraí, tem determinadas coisas que atentam contra a própria ideia de espiritualidade. Determinadas coisas que são muito concretas. Como, por exemplo, injustiças. Esse tipo de injustiça, a gente passando fome no meio de vocês, que ideia é essa de você fazer jejum enquanto a gente passando fome? Essa comida que você está deixando de comer, tira ela da tua despensa, dá para alguém. É mais ou menos essa ideia. E, de certa forma, eu acho muito legal, porque se você consegue filtrar essas coisas e ler o que eles estão querendo dizer, é muito prático, é muito concreto. Quando a gente está olhando até para esse espaço, né? Quando você está falando dos 12, quando a gente vai entrar no Novo Testamento, parte dessa falta de esperança se dá também no silêncio. Quando todo mundo tem expectativa, ele está falando e não aconteceu nada, parou. Por que parou? Ele não estava falando nada. Deus não tinha intenção nenhuma com o povo. E quando a gente vê nesse tempo onde a gente tem essa separação aqui de Novo Testamento e Antigo Testamento, a gente também tem as respostas de uma profecia que estava sempre sendo dita e ninguém estava atento, ninguém estava ouvindo. A promessa está chegando, vai acontecer, e tem muito a ver com o nosso momento também, né? Porque agora fala assim, e agora? Né? Tem o Novo Testamento, a gente está lendo, e o que está acontecendo agora? Né? O que está sendo dito agora para nós, nesse tempo que a gente está trabalhando aquilo, que o texto que Deus tem dado para nós? Eu queria ressoar duas coisas que vocês falaram. Primeiro a nossa expressão de ter o amor de Deus acima de todas as coisas é através do amor ao próximo. Então, é nas nossas relações. Então, uma sexualidade distorcida revela um amor a Deus distorcido. Um amor a um Deus diferente do que o Deus revelado, né? Então, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, né? Em Romanos, Paulo começa falando, eles destronaram Deus, começaram a adorar outras coisas e, em consequência disso, Deus os entregou ao seu bel prazer e eles se desumanizaram, né? Então, a nossa relação com o próximo e a forma como a gente exerce a vontade de Deus de justiça, de generosidade para com o próximo está intrinsecamente ligado com a nossa adoração, né? Então, esse tema da idolatria. Eu quero fazer um convite para vocês que vão acompanhar a gente a pensar o seguinte: nós vamos expor um livro da Bíblia, um livro muito citado, um livro muito importante, e pensar em cada profeta como cada capítulo, como cada parte importante, ou cada tijolo, cada peça desse mosaico que a gente vai construir sobre esses 12 aqui, que estão trazendo um retrato de uma nação que recebeu uma profecia, que recebeu uma aliança, conheceu Deus, era para ser uma nação de sacerdotes, mas fracassa. E diante desse fracasso, existe juízo, existe dor, mas existe esperança. Uma esperança que é algo que começa internamente, mas é uma esperança que vem de fora, né? Uma esperança de Deus. Eu acho que é lógico que existe uma narrativa que a gente vai seguir. Então a gente vai colocar livro por livro, cada vez que a gente sentar, a gente vai tentar trazer. Mas eu acho que acredito que vai ser um tempo bom de confronto. Como a gente tem muito confronto aqui, muito profeta, vai ser um confronto para nossas vidas como pastor, para nós como igreja. Eu acho que isso é o mais importante, a gente entender. Eu acho que a gente tem que fazer esse exercício como igreja. Não ficar olhando, olha, isso aqui é aquela igreja, isso aqui é aquela outra. A gente entender que isso aqui é a nossa história, é um recado de Deus para nós. Mesmo sendo igreja depois do Cristo, né? A gente tem um privilégio de ter visto Cristo, não estamos mais na sombra.
Tá, foi nos revelado, mas a gente ainda... Isso aqui é muito rico para nós como povo. Não, como diz o Fontana, não é uma visão triunfalista. A gente tá nesse caminho. E sempre, como a gente sempre faz, aqui também tá muito o Messias. O Messias, essa esperança tá sempre... Mesmo no juízo, você tem essa característica da profecia. E a gente como a gente já tem revelado quem é o Messias, não tem porquê a gente não dar um pulo lá e sempre entender o Cristo no papel disso aqui, tá bom? Que Deus abençoe você. A gente se vê na semana que vem, segunda que vem, com mais um Cozinha da Mensagem. Tchau!